Tá, você já deve ter ouvido falar do Pelourinho aqui em Salvador, né? Já é patrimônio histórico. Então, você deve conhecer ele do clipe de Michael Jackson ou do recente clipe de Anitta que a gente vai falar aqui. Mas você sabe de onde vem o nome? Ou a história por trás dele? Então, vem comigo que eu vou te dizer tudo. Então, o Pelourinho se referenciava, era um nome que referenciava uma coluna de pedra que ficava no centro da praça, onde no tempo colonial, né, os criminosos ou os escravizados eram castigados, né, em praça pública, era uma humilhação pública mesmo que as pessoas passavam. Em dia, o Pelourinho aqui em Salvador é um bairro, né? Um bairro histórico, com bares, museus, lojas, enfim, lojas de souvenir, muita coisa, virou um bairro turístico. Então, o bairro ele é fundado em 1549 por Tomé de Souza e ele se torna um bairro extremamente importante, né, para a existência de Salvador. No século XX, o Pelourinho ele passa a ser moradia mais da aristocracia, né, soteropolitana, dessa galera da elite, né, dos engenhos, dos políticos, dos grandes comerciantes, do clero. Por isso também essa influência muito forte, né, do bairro, dessa arquitetura, uma influência europeia intensa, mas que também construída por mãos, né, em sua maioria esmagadora, assim, escravizada. Isso vai se desmontando ao passar do tempo, né, porque enfim, a sociedade vai mudando, o bairro vai mudando de cara e outras pessoas vão ocupando isso. Bom, em 1985, o Pelourinho é reconhecido, né, como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma tentativa, na verdade, de reverter a degradação que já existia, que era um tanto proposital por causa de especulação imobiliária já nessa época. A população já tinha mudado, já não era mais essa grande elite que morava e pertencia ao Pelourinho, em sumo, assim, né, em suma. E isso foi tentado ser feito durante uns 20 anos, né? Lá em 1995, Fernandes e Gomes eles já escreviam e diziam que não, que já existia uma tentativa de tornar o Pelourinho enquanto centro turístico da cidade. Bom, e apesar dessa requalificação ser positiva, né, por causa que mantém a arquitetura viva e preservada, ela expulsa muitas vezes, exclui a população que já vive lá e que já constrói esse lugar, né? Em todas as vezes que existe uma revitalização, inclusive agora no Salvador 360, quando a CM Neto tenta desapropriar, né, expulsar mesmo os orífices, né, e os artífices da ladeira da montanha. Então, é por aí, sabe? Sempre acontece essa faca de dois gumes, porque existe um valor muito grande, né, de comércio mesmo dessas edificações e existe também a expulsão dos moradores dessa área que se diz turística, né? Então é um turismo, mas um turismo de cenografia, né? Que acaba excluindo a vivência das pessoas que habitam naquele espaço. O Pelourinho aqui tem o Largo do Terreiro de Jesus, que é um grande largo com uma cruz no meio, que é circundado assim por três igrejas, né? A Catedral Basílica, a Igreja de São Pedro dos Clérigos e a Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão. São três igrejas que circundam isso, né? Outro lugar interessante é o Centro Cultural Solar do Ferrão. E tem um acervo de arte africana, arte popular, né? Uma coleção de Walter Smack, então é massa. Tem lá, gente, né, o Olodum, que faz muitos shows nessa área, então talvez você conheça por aí. Bom, e eu vou falar, óbvio, um pouquinho sobre dois lugares que aparecem em destaque, né, no clipe de Anitta e que vale a pena ser citado aqui. Eu não vou falar sobre a igreja Zero dos Pretos, essa igreja construída por mãos de pessoas ou escravizadas ou negros aforreados, porque eu já tenho um vídeo super completo aqui, certo? Então só acessar se quiser saber mais. Foi um trabalho, inclusive, de faculdade que eu fiz, junto com a galera. Então, a Anitta ela aparece muito no clipe na Fundação Jorge Amado, ação cultural que tem núcleo de pesquisa e desenvolvimento de várias coisas assim,
Tem uma vasta documentação sobre Jorge Amado, Zélia Gattai e literatura havaiana. E esse é um casarão histórico. Aparece também aí a Igreja do Paço, né? Que é uma igreja onde se faz uma procissão e tem uma escadaria gigante. E ficou fechada durante 20 anos, gente, essa igreja. E reabriu, né, há pouco tempo. Quase ia me esquecendo que a Anitta, ela apareceu na frente dessa igreja, né, do Santíssimo Sacramento do Paço, vestida toda de LGBT, né, e com uma representatividade ali extremamente potente, aquela coisa do sagrado profano, né, de militância, eu diria até. Não uma militância estética, mas uma militância. A gente podia refletir muito sobre essa cena. Dei um apanhado muito geral aqui, né, do Pelourinho. É óbvio que eu não ia falar tudo, gente, porque não dá, não tem nem como. Espero que tenha ajudado e que você tenha conhecido um pouquinho a história desse lugar, né, que carrega uma dor muito grande de pessoas que foram torturadas mesmo para essa pública e que essa dinâmica ela não pode se perder nem ser apagada perante a turistização, né, do espaço. O lugar virou turístico, mas isso não significa que ele está esvaziado de simbólico e de sentido. Inscreve no canal, certo? Ativa esse sininho, me segue lá no Instagram, Eu Arquiteto Negro, certo? Aí eu falo lá sobre outras coisas que eu não falo aqui, são conteúdos diferentes, certo? Gratidão imensa, beijo!